Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, declaro. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Repita assim comigo. Diga: Senhor meu Deus, independente de qualquer situação, diga: eis-me aqui, meu Pai, para te louvar no nome de Jesus. Só quem crê nisso, diga: assim seja, e aplauda bem forte, Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Se assenta aí no nome do Senhor Jesus. Quanto de vocês estão bem? Digam amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Abra sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11. Eu disse para vocês, irmãos, que nós iríamos, estudar esse versículo aí por um tempo, Esse versículo de essa passagem de Efésios. Nós iríamos estudar, porque tem muita coisa para a gente aprender aí, tá bom? Então vamos lá. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes, contra as ciladas do diabo. Versículo 12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, Nós aprendemos semana passada, a gente troca a palavra seres humanos e nós colocamos a nossa família. Então vamos ler de novo. Porquanto nossa luta não é contra a nossa família, contra o vizinho, contra o colega de trabalho, contra um familiar, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, pastor, se a minha luta não é contra seres humanos, não é contra o meu familiar, não é contra Beltrano, Ciclano, Fulano, a minha luta é contra quem? É contra as forças espirituais do mal, amém? Repito assim comigo, diga: a nossa luta não é contra a nossa família, nem contra seres humanos. Diga: é contra forças espiritual do mal, no nome de Jesus, amém? Então vamos lá, pastor. Então se a minha luta, se a nossa luta é contra, essas forças espiritual do mal, então me explica uma coisa, De que forma então, pastor? De que forma nós vamos guerrear, porque nós estamos vivendo em guerra. De que forma nós vamos guerrear? De que forma nós vamos lutar? De que forma nós vamos, bater de frente com essas forças espirituais do mal? Porque às vezes, irmão, tem pessoas que ela está se cansando. Ela está na igreja, mas ela está se cansando. Outros já até recuaram, já até desistiram. Por quê? Pastor, esse homem não muda, essa mulher não muda, esse guri não muda, meu pai não muda, minha mãe não muda, Beltrano não muda, Ciclano não muda, Beltrano não muda, nada muda. Sabe por quê que às vezes tem pessoas que estão se cansando e às vezes as coisas não mudam? Porque, meu irmão, nós estamos guerreando de uma maneira errada e usando ferramentas. Ou seja, meu irmão, usando ferramentas, meu irmão, ferramentas, e as armas erradas. Vamos lá, o BOP quando sobe lá, irmãos, na favela, ele sobe com qualquer armamento, é isso? Ele sobe, irmão, com armamento de guerra. Dizem que a favela, meu irmão, é como se fosse, o Afeganistão, pior que o Afeganistão, o negócio pega lá em cima. Então, irmãos, eles têm que subir, irmãos, eles têm que subir, com armamento certo, para poder, meu irmão,
com o armamento certo, com a ferramenta certa, para poder, irmãos, guerrear, porque se eles subir com qualquer arma, né, eles podem perder a guerra, eles podem perder, né, o momento lá da batalha, eles podem morrer. E porque muitos cristãos estão morrendo espiritualmente, casamentos estão morrendo, relação entre pai e filho estão morrendo, muitos estão parando, né, na fé. Por quê? Porque estão lutando, guerreando de forma errada e usando ferramentas erradas. Primeiro, porque estão lutando contra seres humanos, estão lutando contra a família. A nossa luta não é contra a pessoa, a nossa luta é contra forças espirituais. Como, por exemplo, eu disse isso semana passada, só fazendo uma breve revisão, né? Tem pai querendo, né, que o filho deixa o vício, né, na porrada, né? Ou seja, batendo ou coisa do tipo. Não vai, né? Ou às vezes a gente quer que um familiar muda na força, né, agredindo, muitas das vezes ameaçando, ou coisa do tipo. Não vai mudar. Por quê? O problema não é ele, irmão. O problema é a força espiritual que está agindo atrás dele. Quem está entendendo, diga amém. Então por que às vezes eu não estou vencendo uma batalha ou coisa do tipo? Vamos lá, vamos ver o que Jesus nos ensina aqui. Mateus capítulo 12, versículo número 22. Vamos saber o que Jesus nos ensina aqui? Vamos lá. Mateus capítulo 12, versículo 22. Olha só o que Jesus nos ensina. Depois disso, aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou, de modo que pôde falar e ver. Vamos lá, 23. Então toda a multidão ficou atônita e exclamava: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Então, o que aconteceu aí? Eles estavam chamando Jesus de demônio, né? Eles estavam falando o seguinte, que Jesus, né, que Jesus estava expulsando o demônio, né, pelo próprio demônio. Ou seja, estava dizendo que Jesus tinha pacto, tinha aliança com o demônio, por isso que Jesus estava conseguindo expulsar o demônio. Irmãos, aqui entra um ensinamento para nós aqui. Os fariseus, né, Jesus chamou eles de hipócrita, Jesus chamou eles de falso, né? Então, quando você vê uma pessoa hipócrita, falsa, você pode chamar ela de fariseu, né? Ou fulano é fariseu, né? Larga de fariseísmo, né? Ou seja, larga de falsidade, né? Ou seja, esse demônio que agia nos fariseus nessa época, só o entendimento em cima disso aí, tá? Está agindo nos dias de hoje também. Você quer ver um exemplo? Eles estavam vendo Jesus libertar, eles estavam vendo Jesus fazer maravilhas, eles estavam vendo, meu irmão, Jesus, né, expandir o reino. E eles estavam com dor de cotovelo por causa disso. Então, meu irmão, o que eles começaram a fazer? Eles começaram, irmãos, a criticar Jesus. Está parecendo, né, aquela pessoa que vê o outro com carro zero, vê o outro construindo uma casa, vê o outro bem, está roubando. Está mexendo com droga. Ixi, virou traficante. Ixi, virou bandido. Né? Que um dia o irmão Jeová vai chegar o carro zero lá, né? Vamos falar, ixi, já está, né? Ou seja, está roubando lá onde está trabalhando, né? Ou seja, né? Mas as pessoas não sabem, né? Que a pessoa está lá, né? Com duas Bíblias assim, né, meu irmão, de prestação. Né, com duas Bíblias, não é, né, meu irmão, nenhuma, né, é duas Bíblias, prestação, a pessoa parcelou a casa 1000 vezes, ou seja, a pessoa não sabe, né, então, irmãos, tem pessoas que elas se incomodam com o sucesso dos outros. Então, o que ela faz? Ela faz que nos fariseus começaram a criticar Jesus, né, por causa do sucesso do ministério de Jesus, porque estavam falando, Jesus, o mestre, o que ressuscita mortos, né, o Messias. Então, irmãos, né, estavam incomodados. Então, às vezes, as pessoas quando ficam incomodadas, irmão, com o sucesso, né, elas tendem, irmãos, a fazer isso, né, elas tendem, irmãos, deixa eu compartilhar aqui agora que deu. Elas tendem, irmãos, a fazer isso, né?
Ou seja, a criticar ou coisa do tipo, né? Infelizmente. Então, irmão, mas você não pode dar ouvido para isso como Jesus não deu. Jesus continuou fazendo o que ele tinha de fazer. Irmão, viva a sua vida e faça o que você tiver de fazer, amém? Então, irmãos, ou seja, eles estavam, né, criticando Jesus, tá? Então vamos lá. É mais ou menos assim, né? Não é o nosso intuito hoje, mas Jesus, nessa passagem, ele explica, né, que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. É mais ou menos assim, né? Às vezes a gente vê, né? Quantos que não criticam Valdomiro, o apóstolo, né? Ah, esse cara é usado pelo diabo. Ah, esse cara é isso. Ah, esse cara é aquilo outro, não sei o quê. Amém, né? O missionário, ele faz inúmeros, Deus usa ele para fazer milagres, né? Bispo Macedo e outros. Irmãos, só que o Valdomiro, a gente vê que ele é um homem muito usado por Deus. Eu creio que ele é um homem usado por Deus. E se ele não for, pastor, se ele não for, ele vai prestar conta com Deus. Não cabe a mim fazer o que os fariseus fizeram, falar que ele é usado pelo demônio. Irmão, se ele for usado por Deus, eu estou blasfemando com o Espírito Santo. E blasfema com o Espírito Santo não tem perdão. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Porque a gente está vendo ele levantar paralítico, a gente está vendo ele fazer milagres, as pessoas criticam o missionário, criticam o Bispo Macedo, criticam, né? Ou seja, né? Enfim. Então, irmãos, né? Acabam criticando por causa disso. Mas enfim, irmãos, né? Vão criticar você também, vão me criticar, mas faça o que você tem que fazer, tá bom? Versículo número 25, vamos lá, olha só. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles. Eles afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá. 26. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir, né, o seu reino? Então é mais ou menos assim, meu irmão. Lúcifer, irmãos, é mais ou menos assim. O diabo, ele de que forma, né? De que maneira, meu irmão, ele vai, né, expulsar um demônio? Se ele fizer isso, tá? Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividindo o reino dele. Se ele expulsa outro demônio, se Satanás expulsa Satanás, ele está, meu irmão, né, dividindo o próprio reino, né? Ele está dividindo contra ele próprio. Então só existem dois reinos: o reino das trevas e o reino da luz. O reino de Deus e o reino, né, de Lúcifer. Ou você é de Deus ou você é do diabo. O que isso quer dizer com isso, pastor? Primeiro, aqui a gente quebra todo e qualquer argumento mentiroso desse povo aí fora aí, das trevas, né? Quando você passa na rua e você vê aqueles cartazes: faça e desfaça qualquer tipo de trabalho, né? Abra o caminho, traga seu amor de volta e não sei o que. Mentira, vai só pegar o dinheiro da pessoa. Tá aí, ó, Jesus tá quebrando todo o argumento, irmão Jeová. Como que o Satanás vai expulsar outro Satanás? Como que você vai pagar alguém para desfazer um trabalho, né? Se ele fizer isso, ele está dividindo o reino dele. Agora a gente faz isso aqui de graça. E tem pessoa que não procura a gente e não dá valor. Quantas macumbas aqui nessa igreja, quantas coisas, irmão. Da outra vez que eu passei aqui, Deus nos usou para desfazer. Mas às vezes a pessoa prefere vender, fazer um empréstimo, ir lá e pagar. E a gente faz de graça. E tem pessoa ainda que taxa a gente como charlatão. Tem gente que ainda taxa a gente como mercenário e coisa do tipo. A gente faz de graça. Lá, só para você ser atendido, você tem que entrar numa fila, pagar a consulta. É consulta, irmão, né? Falar o seu problema e depois você voltar e coisa do tipo, né? Então Jesus está quebrando todo e qualquer, né, argumento. Mas vamos lá. Então, meu irmão, se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra ele próprio. Então isso significa, meu irmão, que um demônio não pode expulsar o demônio. Então isso significa, irmãos, que se eu uso as ferramentas do diabo, então isso significa que se eu uso
as suas armas no mundo espiritual, eu não vou conseguir expulsar um demônio. Eu não vou conseguir expulsar o mal. Ou seja, o bem, ele vence o mal. Então, se eu usar o mal, que é a ferramenta do diabo, para tentar vencer o mal, irmãos, em vez de eu expulsar, em vez, meu irmão, né, das coisas melhorar, a tendência é as coisas piorar. Né, vamos supor que eu e o Jeová são vizinhos, a gente entrou numa treta, o Jeová comprou um revólver e agora, né, ele vai me matar. Ou seja, isso aí, meu irmão, isso aí vai resolver ou isso aí vai piorar para ele? Ele pode até me dar um tiro, ele pode até me matar, mas ele vai preso, vai deixar a família, coisa do tipo. Então vai ficar com pecado de sangue nas mãos e assim vai. Então, meu irmão, né? Ou seja, em vez de melhorar, vai piorar. Então, às vezes, irmão, nós estamos usando as ferramentas erradas. Por isso que às vezes não está surtindo efeito. Por isso que às vezes tem pessoas que vêm na igreja. Por isso que às vezes tem pessoas, irmão, que ela faz proposta, é dizimista, ofertante. Ela vem no escuta e nada muda. Por quê? Porque você está usando as ferramentas erradas, meu irmão. A ferramenta do diabo contra, irmãos, ele mesmo não tem poder, não surte efeito. Por quê? Porque senão ele vai dividir o reino dele e ele não divide. A Bíblia diz, meu irmão, que pelo contrário, eles são bem unidos. Eles são bem, irmãos, né, organizados. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que o reino que os filhos das trevas são mais hábeis, né? Ou seja, são mais inteligentes, são mais unidos do que os filhos da luz. Às vezes é mais unido que nós. Então, meu irmão, isso significa que Satanás não pode expulsar Satanás. Isso significa que se a gente usar a ferramenta dele, meu irmão, eu não vou conseguir ter poder contra ele. Né? É nítido isso, né? Uma vez, para você ter ideia, vou te mostrar qual é a ferramenta de Lúcifer, de Satanás, e qual é a ferramenta de Deus que nós temos que usar. Mas antes disso, uma vez, irmão, lá na série, o pastor lá na galeria, né? Eu estou vendo, irmão, que ele está dando ordem para o demônio, está aquela lotação, aquela briga, aquela coisa. Uma coisa, irmão, é manifestar um demônio bravo. Desligou a tela aqui, Bregas. Uma coisa é o demônio bravo, você orar, e você conseguir dominar a situação, porque às vezes é difícil, irmão. Tem situação que é só Deus na causa, hein? Principalmente quando é principado. Ele está assim, ele só abre o olho e fala o que você quer comigo. Você não vai me tirar daqui conversa normal. E ali o bicho pega, irmão. É muita consagração, jejum para poder lidar com o demonismo. Mas vamos lá. Aí ele estava lá, aquela coisa, eu vendo, eu falei, não está certo. Né? A gente tem o Espírito Santo, irmão. Não está certo. Aí eu peguei, passei do lado, né? Como quem não queria nada, né? Olhei, e aquela bagunça. Eu vou passar de novo. Aí passei de novo. E aquela coisa, né? Falei, vou passar de novo. Aí quando fui passar de novo, né? Ele, Alex, vem aqui, faz favor. Falei, fala, irmão, faz favor, expulsa esse demônio aqui. O pastor estava cansado já, expulsa esse demônio aqui, né? O demônio está amarrado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai! Depois, irmão, de uns tempos, nós fomos saber que esse pastor não, era um pregador, né? Estava fazendo coisa errada, foi até expulso do ministério. Então, Satanás não expulsa o quê? Eles... Né? Ou seja, amigo, você está me querendo mandar embora? Né? Amigo, você está querendo me mandar embora? Foi igual outra vez que o tiozinho da cantina lá manifestou o demônio, ele chegou lá xingando o demônio. Meu irmão, e que o bicho ficou mais bravo, né? Como que um amigo vai expulsar outro amigo, né? Né, irmão Joaquim, né? Ou seja, amigo, né? Então, irmão, não é brincadeira à parte, né? Meu Deus do céu. Perdão, irmão. Então, né? Ou seja, qual é a ferramenta de Lúcifer, né? Qual é a ferramenta do diabo e qual é a ferramenta de Deus? Qual é a ferramenta que eu devo usar? Qual é o armamento que eu devo usar no mundo espiritual e qual é a ferramenta que eu não devo usar? Vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos lá saber qual é a ferramenta que nós devemos usar. Vamos lá, no nome do Senhor Jesus, amém? Isso, vamos lá. Isso, Gálatas 5, 22. Vamos lá. No nome do Senhor Jesus, amém? Vamos fazer a leitura então, irmãos?
Vamos lá então, Gálatas 5, 22. Olha só, entretanto, o fruto do Espírito é amor. Irmãos, uma ferramenta que não pode faltar, né, para nós que somos de Deus é o amor. A palavra do Senhor Deus diz que o amor tudo sofre, tudo supera, tudo espera, tudo suporta. Então, se eu e vocês não tivermos o amor, nós vamos fracassar na nossa batalha. Porque, irmãos, o amor faz a diferença, né? Você faz uma comida com amor e você faz uma comida sem amor. É a mesma comida, só que a outra ficou salgada, a outra ficou cru, a outra ficou de qualquer jeito. Aquela que você faz com carinho, você vê o ponto, você faz tudo certo, aquela coisa. Faz uma coisa só por fazer e faz uma coisa com amor para você ver, com carinho, né? Então, esse amor que está dizendo aqui, irmão, se chama o amor ágape. O que significa amor ágape? Amor incondicional, amar mesmo sem merecer. Então, meu irmão, nós precisamos ter esse amor, o amor ágape, nós temos que amar mesmo sem merecer. Você quer vencer? Vamos lá. Quando você vê na rua, né, aqueles estrangeiros aí, pedindo esmola, coisa do tipo, e assim vai. Você, meu irmão, sente compaixão em querer ajudar e coisa do tipo, sim ou não? Você sente compaixão, irmão, sim ou não? Mas por que você sente compaixão se você nem conhece as pessoas? E se for uma máfia, como dizem aí? Sabe por quê, meu irmão, que você sente compaixão como eu e você, como nós sentimos? Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó, o amor ágape. Você está amando aquelas pessoas, mesmo se ela merecesse. Você não conhece elas. Então, ou seja, isso, meu irmão, é o que Jesus disse, né? Quando ele, né, resumiu os mandamentos: amar o teu Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como que a ti mesmo. Então, o que é amar o próximo como a mim mesmo? É eu me colocar no lugar do próximo, né? Ou seja, se fosse eu que tivesse aí, se fosse meu filho, se fosse meu neto, ou coisa do tipo, né? Então, irmãos, ou seja, é o amor ágape, né? Sem amor, meu irmão, a gente não vai vencer batalha nenhuma. Se você, meu irmão, não agir com amor, né, você não vai vencer batalha nenhuma. O amor tudo supera, tudo crê, tudo espera, né? É o marido acordando de madrugada e tá a esposa orando de madrugada. Passa a madrugada toda, né, orando, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia, e tá aquela oração, aquela coisa. Aí o marido acorda de manhã, amor, passa, frita, faz aquele mexido que você faz para mim, amor. Depois se você puder passar minha camisa, se você quiser, você vai fazer. Se você quiser, você passa a sua camisa. Se você quiser, você faz o que você quiser. Eu não vou fazer nada isso, pá. Irmão, sua oração já, você só perdeu noite. Pode parar tudo que você está fazendo, você só perdeu. Tô até de jejum. Ixi, pode comer, você não está jejuando, você está fazendo regime. Porque sem o amor, meu irmão, nós não vamos vencer nada. O amor supera, o amor suporta. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Como, irmão, que eu quero quebrar se eu não uso a ferramenta chamada amor? Irmãos, para você ter ideia, para me avançar aqui por causa do horário, depois eu vou estudar. Eu tenho um estudo em cima, meu irmão, desse versículo, né? Que Paulo, ele disse assim, que se ele, meu irmão, né, se ele fizer a obra só por fazer, né, ele terá uma simples dispensação. Agora, se ele fizer a obra com amor, com vontade, ele será recompensado. Irmãos, toda vez que eu leio esse versículo, toda vez que eu leio, meu irmão, esse versículo, Brugreto, tenta compartilhar a live aí, fazendo um favor. O Brugreto não está ali. Não está dando opção para mim aqui da página da igreja. Quer ver, tem gente que não está na minha página, mas está na página da igreja. É mais ou menos assim, irmãos. É mais ou menos assim. Eu me lembro, irmãos, que a minha mãe, depois eu vou estudar a fundo com vocês esse versículo, tá? Eu me lembro que a minha mãe, todas as vezes que eu chegava bêbado, chegava drogado da rua,
Chegava de madrugada, da boata, chegava da farra. Irmão, batia na porta. Em vez da minha mãe pegar um pedaço de pau, em vez dela me mandar embora, em vez dela falar, você vai dormir pra rua, coisa do tipo. Irmão, vem meu filho. Vem. Senta aqui na cama. Não quer tomar um banho? Você quer comer alguma coisa? Irmãos, quantas vezes de madrugada minha mãe foi para a beira do fogão fritar ovo e, irmãos, passar bife ou esquentar comida para me comer de madrugada. Eu drogado, bêbado e coisa do tipo. Aí talvez você fala, pastor, isso é loucura. Por isso que a Bíblia diz, irmão, que a loucura, né, a sabedoria de, né, não, é a loucura de Deus, né? Não, a sabedoria de Deus é loucura para o homem. A gente, irmãos, vence o mal com o bem. Porque se ela me batesse, se ela me agredisse, coisa do tipo, eu ia voltar para a rua e talvez nem para casa voltaria. Para que eu vou voltar, chegar lá, sou maltratado, eu apanho, coisa do tipo e tal, assim, assado. Não estou dizendo que é errado você não corrigir seu filho, seu familiar, coisa do tipo. Mas tem a hora, o momento certo. Irmãos, e nada mais, nada menos, ela teve a recompensa dela. Tá eu aqui no altar. Porque ela, depois, irmão, ela nem queria que eu viesse. Aí depois, irmão, né, aconteceu que ela não queria que eu viesse. Aí depois, o Breu Grace compartilha na página, aí, fazendo um favor a live, eu não estou conseguindo compartilhar por aqui. Aí, na página da igreja, compartilhou na minha, né, agora compartilha pela página, falando, vou. Aí, irmãos, não queria. Aí depois, né, que eu vim, entrei tudo, ela viu que era bom, ela viu que eu mudei. Aí no dia que eu cheguei para ela e falei que eu não queria mais, ela falou, agora você não sai. E os últimos desejos, dos últimos dias, ela falou, não sai. Então, irmãos, ela teve, por ela ter me tratado com amor, por ela ter tido sabedoria, irmãos, né, eu fui o troféu dela, eu fui a recompensa dela. Então, às vezes, irmãos, está faltando a gente usar essa ferramenta chamada amor. Você já bateu até aqui, você já usou da força, já usou da violência, nada mudou, então experimenta usar essa ferramenta chamada amor. Experimenta usar, porque às vezes tem familiar, meu irmão, que não aguenta ficar dentro de casa, porque é só chegar dentro de casa. Irmão, quando eu era do mundo, né, às vezes a gente ficava, meu pai tinha um bar. Vai vendo a gente falando mal da vida dos outros, né? Aí a gente ficava, né, a gente ficava na frente do bar. Aí demora um pouco, irmão, tinha um cara, ele vivia mais no bar do que em casa, né? Aí um dia a gente conversando e tal, eu amigo meu fofocando e tal, né? Aí esse amigo meu falou, mas também, né, com a mulher daquela, ele chega em casa e homem nenhum aguenta ficar dentro de casa assim, né? Trazendo os dias de hoje, irmão, né? Às vezes tem família nossa que não aguenta ficar dentro de casa, porque, irmão, a gente fala tanto, e essa falação não está resolvendo nada. Se a gente orasse, meu irmão, o tanto que a gente fala, reclama e murmura, muita coisa já teria sido mudada. Quem está entendendo, diga amém. Eu disse semana passada, irmão, tem gente que está cansando, mas porque está igual Marta. Marta estava fadigada, trabalhando para Jesus, mas ela estava fadigada, cansando, fazendo algo que Jesus não mandou. Às vezes, irmão, nós estamos cansados, fadigados, achando que estamos fazendo alguma coisa para Jesus, não estamos fazendo, ele não mandou fazer. Como, por exemplo, né, eu estava fazendo algumas atividades aqui na igreja, eu parei. Falei, Senhor, agora, se o Senhor quiser, eu estava fazendo porque eu achei que tinha de fazer. Eu já estava me cansando. Eu falei, peraí, né, talvez eu vou ficar 3, 4 anos aqui. Então, daqui a pouco eu vou cansar e a pior coisa do mundo é ser pastorear uma igreja cansada. Eu falei, não, peraí, Jesus. Então, eu vou sentar aqui no meu escritório, vou ouvir pregação, se eu quiser que eu faça, eu vou fazer. Mas senão eu vou ficar sentado aqui. Porque senão daqui a pouco eu vou me cansar. E a pior coisa, irmão, é você pastorear uma igreja cansada. Eu já pastoreei igreja, eu estando cansado, irmão. Você fica desmotivado e coisa do tipo. Então eu prefiro estar no gás e esperar e dar uma direção. Porque às vezes, irmão, eu tô achando que estou fazendo uma coisa para Jesus, por isso que eu estou cansando. Por isso que Marta se cansou, né? Mas vamos lá, então... Amor, dá uma batidinha na tela aí, Breu Grace, fazendo um favor para acender a luzinha na tela. Amor, tá? Então tem que existir o amor. O amor é uma ferramenta, tá? Vamos lá. Alegria, né? Paz. Como, meu irmão, que eu vou vencer o mal, né? Como, meu irmão, que eu vou vencer o mal, né? Na guerra, coisa do tipo. Não, tem que haver paz, irmão, viu?
Ou seja, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu preciso me esforçar, seguir a paz com todos. E seguir a paz não significa que eu tenho que ficar na casa do meu vizinho Jeová tomando um cafezinho com ele. Seguir a paz com todos não significa que eu tenho que sair para almoçar com com meu colega de trabalho, Wellington. Seguir a paz com todos não significa que eu tenho que ficar de papinho com meu primo, né, Joaquim. Não, irmão. Seguir a paz com todos é eu olhar para o Wellington e não sentir nada no meu coração contra ele, que é meu colega de trabalho. Olhar para o Jeová, que é meu vizinho, que é meu vizinho, não sentir nada contra ele. Eu olhar para o meu primo Joaquim, não sentir nada contra ele. Isso é seguir a paz. Boa tarde, bom dia, como você está e tal. Enfim, amém. Cada um no seu quadrado, cada um no seu canto, amém? Ou seja, seguir a paz com todos, viu, meu irmão? Sem paz não há, meu irmão, manifestação do poder de Deus, tá bom? Paciência. E como nós temos que ter paciência, né, irmão? Né? Como nós temos que ter paciência, né? Vamos mudar de assunto, vamos lá. Benignidade, né? Bondade, o que é isso? Irmão, depois eu vou estudar com vocês. Cada culto, não sei que dia. Quando Deus tocar no coração, nós vamos estudar os frutos do Espírito, tá bom? Benignidade, bondade, que significa fazer o bem, né? Fidelidade, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, viu, meu irmão? Então a fidelidade é um fruto que precisa estar em evidência, é uma ferramenta, tá? Versículo 23, vamos lá. Isso, versículo número 23. Mansidão e domínio próprio. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Se você se esforçar, tá? Buscar, estar em evidência, dois dons na sua vida, amor e domínio próprio, né, os frutos, os outros frutos eles já se manifestam. Por quê? O amor, meu irmão, tudo supera, né, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, né? Ou seja, o amor ágape e domínio próprio. Irmão, o domínio próprio, na verdade, se ele estiver em evidência, os outros frutos estarão também. Por quê? O domínio próprio não falar, nem tudo que você pensa você pode falar, né? Domínio próprio nas suas atitudes, né? Pastor, quando eu vi, eu falei, né, de cabeça quente. Quando eu vi, eu tomei aquela atitude, eu sentei o pé, quebrei, fiz tal coisa. Aí depois que a cabeça esfriou, né? Por que eu falei? Por que eu fiz isso? Né? Ou seja, tem que ter domínio próprio no falar, nas atitudes, no pensamento, domínio próprio financeiro. Ou seja, o domínio próprio tem que estar em evidência na nossa vida, irmão, tá? Domínio próprio para você não dar um soco, para você não unhar a cara dela, para você não chinchar o cabelo, para você não fazer uma loucura, coisa do tipo. Tem que ter, meu irmão, o domínio próprio precisa estar em evidência. E você sabia que a gente ora errado? Às vezes, meu irmão, você está orando pedindo paciência. Mas paciência, quando chega no 10, ou seja, né, chega no 1000, domínio próprio não tem limite. Você não tem que orar pedindo paciência, você tem que orar pedindo domínio próprio. Paciência tem limite, domínio próprio não. Quem está entendendo, diga amém. Então a ferramenta, domínio próprio, tem que estar em evidência na sua vida. Domínio próprio no falar, domínio próprio na atitude, domínio próprio, amém, meu irmão, para você não tomar decisão de cabeça quente, não falar coisa de cabeça quente, não tomar, meu irmão, né, fazer coisa do tipo, você ter domínio próprio, amém, meu irmão. O cristão maduro, ele busca, né, ter esse dom em evidência, ter o domínio próprio no nome do Senhor Jesus. Essas são as ferramentas que nós temos que usar. E quais são as ferramentas que nós não temos que usar? Volta lá, Gálatas 5,19. Quais são a que nós não temos que usar? Gálatas 5,19. Vamos lá. Isso, Gálatas 5,19. Vamos lá. Gálatas 5,19. Olha só. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Essa libertinagem é ser muito, né, dado assim, coisa do tipo. Vamos lá, depois eu explico melhor para você. Idolatrias e feitiçarias. Irmão, vocês acreditam que eu já tive 2 experiências no meu ministério? A pessoa estava dentro da igreja e ela estava, ao mesmo tempo que ela estava na igreja buscando, ela estava na feitiçaria, irmão, buscando, né, fazer trabalhos para resolver o seu problema. Pergunta para mim, irmão, se a pessoa conseguiu resolver o problema. Na verdade, criou mais problema.
Tem uma que eu sei que está perturbada até hoje. Esse dia, né? Ultimamente eu não ando olhando muito status, Facebook, coisa do tipo, para não ficar aquela coisa, né? Ah, o pastor tal, viu não sei o que, tá jogando ponto, coisa do tipo. Irmãos, e outra coisa, e se eu subir aqui e jogar ponta, a pessoa tem que dar graças a Deus, pelo menos estou alertando ela, né? Ou coisa do tipo. Travou só, ela travou, né? Mas já voltou. Então, irmãos, né? Ou coisa do tipo. E eu vi, irmãos, que ela estava perturbadinha. Falei, meu Deus do céu, tá perturbadinha. Né? Então, em vez de melhorar, a tendência é piorar. Por quê? Meu irmão, Satanás não expulsa Satanás, um demônio não expulsa outro demônio. Tá? Vamos lá, ódio. De que forma, irmãos, que eu vou expulsar Satanás com ódio no coração? Se a palavra do seu Deus diz que se eu não perdoar, né, eu não serei perdoado. Então é impossível, irmão Jeová, expulsar um demônio ou querer, né, resolver uma coisa com ódio no coração, né, usando essa ferramenta chamada ódio, né? Não perdoa, a pessoa não se liberta do passado, não esquece, não, meu irmão. Amém? Você não pode usar essa ferramenta. Discórdia. Tem pessoas que querem crescer na vida com discórdia, né? Eu vou derrubar o Jeová, causando uma discórdia contra ele, inventando uma fofoca, uma discórdia, coisa do tipo. Eu vou conseguir o cargo, eu vou chegar lá, eu vou derrubar ele, né? Ou seja, tem pessoas usando esse tipo de ferramenta. Só que o demônio, irmão, é assim, ele dá corda, mas depois ele mesmo puxa, né? Então vamos lá, ciúmes, ira, né? Ou seja, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Tem pessoas, irmão, querendo usar essa ferramenta da carne, ou seja, de Lúcifer, chamado ira, querendo resolver as coisas na força do braço, querendo resolver as coisas, irmão, na violência, coisa do tipo. Você pode até tentar resolver, mas Deus não vai fazer a justiça dele. Antes você deixar diante dele e deixar ele fazer o que, meu irmão, tem que ser feito no nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém, tá? Já estou finalizando. Irmão, a melhor coisa que você tem que fazer é colocar diante de Deus. Tempo atrás uma pessoa, né, se levantou contra mim, falou algumas coisas do tipo. O que o senhor fez, pastor? Eu coloquei diante de Deus. Coloquei diante de Deus, irmão, e deixei diante de Deus. E continuei tratando essa pessoa normal, como se nada tivesse acontecido. Pastor, mas isso aí não é hipocrisia, mas isso aí não é falsidade. Seria se eu estivesse sendo falso com ela, mas não, coloquei diante de Deus e perdoei, né? Depois de um tempo eu falei, não, deixa que o tempo vai mostrar quem é quem, né? Deus vai mostrar quem está certo, quem está errado e coisa do tipo. Daqui a pouco, irmão, essa pessoa foi desmascarada. Irmão, eu fico com dó, eu fico com pena de gente assim. Eu cheguei, né, oh Deus, perdoa, tem misericórdia, foi desmascarado, foi envergonhado. Então, irmãos, Deus é a sua justiça. Tá? Repitam comigo, diga, Deus é a minha justiça. Vamos lá, egoísmo. Tem pessoas, irmão, que é egoísta. Você não pode usar essa ferramenta egoísta para você achar que você vai crescer na vida, que você vai se dar bem. A Bíblia diz que é dando que se recebe. É dando que se recebe. Você quer receber, então dá. Tem pessoa que reclama, né? Poxa, ninguém me dá parabéns no meu aniversário, mas você dá parabéns para os outros? Irmão, eu só sei que eu saio dando parabéns para um monte de gente. Né? Vamos lá, né? Você dá presente para os outros? Você dá alguma coisa para alguém? Não. Então você é dando que você recebe. Se você não plantou, não tem como você colher. Quem está entendendo, diga amém. Se você não plantou, não tem como você colher, tá bom? Então vamos lá. Dissensões, facções, que eu sei que é grupinho. Vamos lá. 21, para a gente finalizar. Isso, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, essas são as ferramentas que nós não podemos usar. Irmãos, essas são as ferramentas, irmãos, de Lúcifer, ou seja, do diabo. Então, essas ferramentas não terá efeito, não terá poder contra ele. Então, se nós queremos, irmãos, ter, né, um resultado certo, então nós temos que usar a ferramenta certa, viu, meu irmão? Então, não use as ferramentas erradas, use as ferramentas certas para nós termos, irmãos, resultados certos no nome do Senhor Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então se coloca de pé e vamos usar agora, meu irmão, uma ferramenta chamada fé agora. Repita assim comigo, diga, Senhor meu Deus,
Diga em nome do Senhor Jesus. Dá ordem aos anjos do Senhor agora. Diga para que possa visitar, meu Deus, a minha casa. Diga a minha família. Diga o meu lar agora, através do nome de Jesus. Diga, Senhor meu Deus, dá ordem aos anjos de guerra, através do nome do Senhor Jesus. Isso, meu irmão. Então agora é o momento de você orar. Isso, agora é o momento de você levantar sua voz, meu irmão, contra toda e qualquer investida do maligno que se levanta sobre a sua casa. Isso, conforme, irmão, você ora, os anjos de Deus estão indo lá desfazer trabalho de macumbaria. Conforme você ora, meu irmão, os anjos de Deus estão indo lá agora quebrar a força do espírito do vício. Conforme você ora, meu irmão, os anjos estão indo lá naquela boca de fumo agora. Os anjos estão indo lá naquela UTI, naquela CTI. Os anjos estão indo lá no braço da amante. Os anjos estão indo lá visitar aquele familiar seu perturbado, que está em depressão, que está tendo distúrbios, alucinações ou coisa do tipo. Meu Deus, nós ligamos a nossa fé aqui nessa noite, e nós usamos a ferramenta chamada fé nessa noite. Nós vamos para cima do demônio agora, através do nome de Jesus. Isso, meu irmão, a sua luta não é contra seres humanos, a sua luta é contra a força espiritual do mal. Então chama, meu irmão, a pessoa pelo nome, chama a pessoa, cita o mal e diga, meu irmão, que você não aceita. Manda embora esse mal que atua lá na sua casa, o espírito da briga, o espírito da confusão, o espírito da separação. Nós levantamos a nossa voz agora contra toda e qualquer entidade do inferno. Nós levantamos a nossa voz agora contra toda e qualquer força oculta do mal que opera nessa casa, que opera nesse lar, que opera nessa família. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus é para ser desfeito, em nome de Jesus é para ser desamarrado agora toda ação do inferno, o demônio que virou a cabeça do familiar, o espírito da enfermidade, o espírito da miséria, o espírito da briga, da confusão, o demônio que traz doenças repetitivas, o demônio da repetição hereditária. Eu quebro a sua força, demônio da veia sanguínea. Eu quebro a sua força, o espírito da morte, espírito do suicídio. Exu Caveira, solta essa família, solta essa casa, solta esse lar. Em nome de Jesus é para ser desfeito, em nome de Jesus é para ser desamarrado, em nome de Jesus é para ser quebrado toda e qualquer força oculta do inferno, toda e qualquer força oculta do mal nessa casa, nessa família, nesse lar. Em nome de Jesus seja desfeito, em nome de Jesus seja desamarrado. Repita assim comigo, diga em nome de Jesus. Diga eu exijo, diga eu mando, diga eu determino, diga todo o mal da minha vida, diga da minha casa, da minha família, diga em nome de Jesus, diga sai, e sai, e sai. Com as mãos no alto do seu coração, meu irmão. O mesmo anjo que foi desfazer, desamarrar e quebrar, ele está indo levar a bênção agora. Então abençoa a sua família agora, meu irmão, no nome de Jesus. Abençoa a sua casa agora. Isso, chama a existência daquilo que não existe. Chama a existência de conversões. Chama a existência de saúde. Chama a existência de portas abertas. Chama a existência agora, meu irmão, no nome do Senhor Jesus, de prosperidade. Chama a existência agora de salvação. Meu Deus, graças te damos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Graças te damos, meu Deus, por tudo que o Senhor irá fazer sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Graças te damos, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Graças te damos pelo bem maior que se chama salvação através do nome de Jesus. Só quem crê nisso, diga assim seja e aplauda bem forte, Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Os amigos de casa, Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém? Então vamos